Falar um pouco sobre um serviço de rede que todos os usuários de internet utilizam, mas a grande maioria deles, na realidade, nem sabem da existência, que é o serviço DNS, ou Domain Name System. Se nós fôssemos traçar um paralelo, o Domain Name System seria quase como uma agenda telefônica do passado, onde nós tínhamos a lista dos nomes dos nossos conhecidos e nessa lista trazia o número do telefone. O Domain Name System é algo semelhante e é utilizado para encontrar, né, os endereços na internet. E como é que funciona então a internet? Né? A internet, ela para que possa ter um dispositivo conectado, ele precisa ter um identificador único dentro da rede, um endereço único dentro da rede. E no caso, o endereço único que é utilizado na internet é o IP, que é o Internet Protocol, que é uma série de números que identificam então esse dispositivo conectado na internet. E por que números? Né? Porque na realidade os computadores eles processam de uma forma muito mais fácil os números do que um texto. Né? E pelo próprio tamanho, né? Se você fizer uma comparação, o IPv4, por exemplo, ele pode ser uma série de quatro sequências de 3 dígitos cada uma. Ou seja, no máximo ele vai ter 12 dígitos. E com isso ele consegue identificar mais de 4 bilhões de dispositivos na internet. E se nós tivéssemos texto para cada um desses 4 bilhões de endereços, né, nós teríamos uma quantidade de dados muito grande que teria que ser processada pelos computadores para poder fazer essa conexão entre os endereços. Daí por que então que são utilizados números? Mas nós humanos, na realidade, ao inverso, nós temos uma dificuldade em memorizar os números, né, de forma separada para que cada sequência de números identifique alguma coisa, ou no caso, um endereço de internet. Então, para fazer essa conciliação, né, tentar harmonizar essas facilidades de cada uma das partes, ou seja, do usuário, do computador e da própria máquina, é que surgiu então o serviço DNS. E o que é esse serviço DNS? Em síntese, então, o serviço DNS é o que faz a tradução dos nomes de domínios que nós colocamos, por exemplo, no navegador, né, para o endereço IP desse domínio. Então, nós colocamos lá, por exemplo, www.google.com. Né? Esse endereço de internet, google.com, ele possui um endereço IP. E o servidor DNS, ele faz a tradução desse www.google.com para uma numeração IP, que é onde está localizado o servidor da Google. Então, a partir desse texto, é que nós conseguimos obter o endereço, né, do servidor. E aqui nós temos, né, mais ou menos essa demonstração. Então, nós temos um computador qualquer na rede que solicita qual o endereço de um domain.com. E o servidor, então, de serviço DNS, ele faz toda a tradução e devolve, então, para esse computador o endereço IP desse domain.com. E
Como é que funciona isso? Como é que é o funcionamento do serviço DNS? Vamos começar pela composição do DNS. Então, como são os atores desse serviço? O primeiro desses atores é o resolvedor DNS. Ele é o primeiro servidor, normalmente o servidor mais próximo do usuário, que gerencia, faz todo o controle do gerenciamento da obtenção do endereço IP. Então, esse é o primeiro grande ator. O segundo grande ator, e talvez o principal deles, são os servidores raiz, ou seja, os root servers. São 13 servidores que estão espalhados pelo mundo. Temos servidores nos Estados Unidos, temos servidores na Europa, temos servidores no Japão e outros lugares também, que eles são os responsáveis para direcionar as consultas que são feitas por aquele resolvedor DNS para o servidor de domínios de nível superior, que é aquele servidor que contém os domínios principais, como .com, .org, .net. Ele tem o endereço principal desses domínios. E abaixo dele estão os servidores TLD, que são os servidores responsáveis pelo direcionamento das consultas, né? Ele recebe a indicação do servidor raiz, que ele é o servidor de, por exemplo, .com, e ele faz o direcionamento dessa consulta do endereço .com para o servidor de nomes autoritativos, que é, no final da cadeia, então, o servidor que contém o endereço IP definitivo, né, dos domínios e dos serviços que são oferecidos por esses domínios, que pode ser os serviços de internet, www, de transferência de arquivos, FTP, né, de e-mail e por aí vai. E nós temos aqui, então, né, uma demonstração de forma gráfica de mais ou menos como é que é essa hierarquia. Então, nós temos aqui em cima os root servers, que tem a sua indicação para os domínios de nível alto, que são esses .com, .net, edu, org, e nesses servidores, então, de top level, nós temos, por suas vezes, as indicações de onde, né, pode ser localizados, então, os domínios, né, que ficam, então, nos servidores autoritativos. Né? No caso aqui, os exemplos, wikipedia.com, amazon.com, SlideShareNet, Stanford Edu e por aí vai. E como é que é um funcionamento efetivo, né, de como funciona a partir do momento que nós digitamos, né, um endereço no nosso browser dentro do computador, como é que funciona então? Então nós colocamos lá, por exemplo, nesse exemplo, o endereço www.get.tech. Esse endereço ele vai para um servidor resolvedor, né, de DNS, que normalmente é um próximo desse usuário, né, e ele faz uma análise. Ele pode eventualmente já ter esse endereço, porque esses servidores ele tem uma cache, né, com os endereços mais procurados, mais buscados pelos diversos usuários. Então, se esse endereço www.gettech já estiver nessa cache, ele já vai devolver automaticamente o endereço IP para o usuário. Mas, na eventualidade dele não ter esse endereço, então ele vai consultar
root server, né? O servidor raiz. Então ele vai lá perguntar, servidor raiz, você tem o endereço www.gettech? Eventualmente pode ser que ele tenha, mas normalmente ele não vai ter. O que ele vai ter? Ele vai ter o endereçamento de onde você pode localizar o ponto .tech, né? Então ele devolve lá, o ponto .tech você vai localizar num top level domain. Então ele dá um pré-endereço que é então repassado para esse servidor top level domain. O servidor DNS, o resolvedor DNS, ele pergunta para o top level domain: você tem o endereço do www.gettech? Aí ele vai responder: não, eu não tenho todo o endereço, mas eu tenho o get. Eu sei que o get você pode encontrar num servidor autoritativo tal. Então, devolve essa informação para o resolvedor, que envia então para esse servidor autoritativo, né, o endereço. Servidor autoritativo, você tem o serviço www do GetTech, que é o serviço de internet do GetTech? Tenho. Então ele devolve o endereço IP desse serviço do GetTech para o servidor resolvedor, que daí então devolve definitivamente para o usuário o endereço, e aí é feita a conexão com esse endereço www.get.tech. E mais um aspecto importante também para a gente tratar em relação ao servidor de DNS, a esse serviço de rede, é que nós temos normalmente nas nossas máquinas, nossos computadores, celulares, TVs e tal, nós temos duas fontes de busca, que são o servidor de DNS principal e o secundário. O servidor de DNS principal é que faz todo o gerenciamento, ele contém todos os registros dos recursos e ele faz a administração principal de todas as consultas de DNS para um domínio. Já o servidor secundário, ele funciona mais ou menos como um replicador, como um backup. Então ele tem cópias, né, dos arquivos de zona que tem as informações dos DNS somente para leitura, né? Então eles são mais passivos, mas eles podem funcionar no momento quando o servidor primário eventualmente tem algum problema. Se por acaso o servidor primário estiver em crash, por exemplo, né, você pode utilizar o servidor secundário para fazer a busca, né, do endereço de DNS. Então é importante nos nossos computadores nós temos esses dois servidores registrados, né, e diferentes, para que nós possamos, né, nas eventualidades de algum problema ou até excesso de utilização do servidor primário, nesse caso também o servidor secundário ele pode vir a ser utilizado, né, para ter uma forma mais segura de acesso aos endereços dos domínios que nós queremos procurar. Então nós vemos que esse serviço de rede, né, por conclusão, é um serviço bastante importante. Nós não conseguiríamos imaginar a internet funcionando da forma como ela funciona hoje em dia, espalhada pelo mundo inteiro, com bilhões de usuários, né, se não fossem através do endereço de internet numérico, mas com essa tradução feita pelo serviço DNS, de forma a facilitar para os diversos usuários o acesso efetivamente aos conteúdos que eles pretendem acessar na internet.